Boa noite, torcida azulina. Hoje a gente realiza um sonho de cada um desses torcedores. A gente chega para a apresentação do primeiro episódio da Arquibancada Azulina, um podcast de torcedor para torcedor, onde cada um de vocês terão a oportunidade de participar, mas principalmente de saber a história dos nossos convidados, de torcedores ilustres que vêm para cá falar um pouco da sua paixão pelo Confiança, mas acima de tudo trazendo também informações, atualizações sobre a Associação Desportiva Confiança, sobre os próximos passos que a torcida espera que o clube dê. E estamos aqui hoje apresentando 3 desses torcedores que tiveram a iniciativa de trazer a Arquibancada Azulina, de mostrar o lado, o ângulo que muitos de vocês não estão acostumados, é a paixão que vem desse lado azul, das cadeiras azuis. Aqui estão presentes Valdson e Felipe Heleno, que vão nos acompanhar na apresentação desse podcast, algo descontraído, algo leve, e o nosso primeiro convidado não poderia deixar de ser um cara que tem essa história com Confiança, meu amigo há mais de 20 anos e que carrega alguns setores nas costas, um dos responsáveis pelo acesso do Confiança à Série B, está aqui presente Lucas Oliva. Sejam todos bem-vindos. Eu acho que agora a gente dá um passo importante para fazer e para mostrar o Confiança, para mostrar à torcida do Confiança o quanto nós somos grandes, o quanto esse clube representa para a paixão de cada um de nós. Beleza, João Marcelo. João Marcelo, JM, Jota. Com muita satisfação que eu estou aqui no programa de estreia, junto com os companheiros aqui, Valdson e Felipe Heleno. Vamos falar um pouquinho do Confiança, porque o Confiança é uma máquina de assuntos, né? Rende pra caramba. Valdson, se apresente, se aproxime. Boa noite, pessoal. Sou o Valdson, torcedor, fanático pelo Confiança, sócio há mais de 10 anos e agora em breve estarei como conselheiro, né? Após essas eleições aí. E passar a bola agora pro Felipe. Boa noite, pessoal. Sou Felipe, torcedor azulino desde criança, apaixonado e passando agora também de pai para filha, né? Eu vivi isso, eu quero que minha filha viva de alguma forma tudo que eu vivi até hoje com Confiança. Como eu falei aqui, o nosso objetivo é trazer as informações, mas de uma forma leve, né? Mostrando ao torcedor que quer essas informações, que o Confiança tem transparência e que o Confiança precisa, na verdade, de torcedores como nós, para que as coisas sejam mostradas numa oportunidade como essa, do Arquibancada Azulina, desse podcast. Uma boa iniciativa, a iniciativa que surgiu, Lucas, numa mesa de bar, onde a gente estava conversando, a gente Como tem que ser, né? Como a gente estava tomando uma cerveja e de repente a ideia partiu de Washington, depois Valdson e Felipe concluíram. A gente trouxe aqui alguns temas importantes, algumas discussões que vão ser debatidas nessa mesa e assim, Lucas, que não está estabelecida uma ordem, eu quero que você crie essa ordem junto com a gente, já que você é o convidado. Tem muita gente querendo ouvir a gente comentando sobre SAF, sobre as eleições que passaram agora, sobre o ano de 2025, a retrospectiva de todo esse ano, mas e principalmente o que nos espera em 2026. Então, João Marcelo, antes eu queria parabenizar vocês pela iniciativa, né? Tudo que envolve o Confiança, envolve a nossa paixão e a paixão de vários proletários é sempre válido. Eu tenho certeza que a massa proletária vai acompanhar esse podcast com muito afinco. E parabéns também pela estrutura aqui, né? Muito bacana, né? De uma mesa de bar, a gente vir para uma estrutura bacana como essa, vale muito, dignifica muito a nossa querida Associação Desportiva Confiança. Eu queria fazer um paralelo lógico, né? A gente pode lembrar do Confiança desde o acesso à Série B, os anos de 2020, viu, Adson? 2021, em plena pandemia. Pô, a gente demora tanto para subir para a Série B, vamos subir Dragão. E quando a gente sobe, vem uma pandemia, uma coisa que acontece de 100 anos. Então, são essas coisas que acompanham essa estigma proletária, né? Que a gente tem que passar por essas coisas. E depois o fatídico ano de 2021, onde o Confiança contrata 2 elencos, contrata jogadores que não funcionam, e a gente cai naquela Série B. Depois vem a renúncia de Iago França, que a gente ficou com muito medo de cair de novo pro inferno da 4ª divisão.
E aí começa, como o Valdson lembrou, um mandato tampão de Pedro Dantas ali, né? No ano de 2022. Vocês vão me complementando. Então achei que foi uma coisa assim de muita coragem. Eu acho que eu sou muito grato a Pedro, não o conheço, mas pô, ele pegar o Confiança naquele momento ali da renúncia de Iago foi uma situação complicada. A gente tinha tudo para cair e graças a Deus não caímos. E aí começa o ano 2023, começa o triênio dele, né? 23, 24 e 25, que está se encerrando agora, teve as eleições. E eu faço uma avaliação, João Marcelo, que foi um bom triênio. 3 finais, somos bicampeões, atuais bicampeões. Vamos correr atrás do nosso segundo tri, né? Porque eu considero 2000, 2001, 2002... Aliás, essa camisa aqui é 2000, viu? 2000. Então, essa camisa aqui é do ano 2000. Inclusive o Confiança usou ela no 4x1 lá no João Hora. Essa camisa é fantástica. Fantástica. E é isso, eu acho que agora tivemos eleições, acho que o Valdes vai passar um panorama sobre ela. Tem a perspectiva da SAF. Pô, criaram uma fake news aí de 500 milhões, ouriçou todo o mundo do futebol, agora 24. Hoje a gente viu que a SAF do Atlético de Alagoinhas foi 20 milhões. Eu acho que o Confiança vale, com todo o respeito ao Atlético de Alagoinhas, o Confiança vale mais. Então é isso, Jota. A gente pode começar botando na roda aí o Felipe Heleno e você e o Valdson, falar um pouco sobre essa gestão Pedro Dantas que está se encerrando e a gente projetar aí 2026, né? Antes de Felipe e de Valdson complementarem o que você acabou de dizer, Lucas, eu quero dizer que esse ano de 2025 teve uma passagem bastante interessante que eu pude compartilhar com você dessa passagem. Nós viajamos juntos para Maceió para assistir a semifinal da Copa do Nordeste. Foi maravilhoso. Né? E a gente conversou bastante. E tem uma frase, você chegou a contextualizar uma situação que eu jamais vou esquecer e que eu tenho usado nas discussões, nas mesas, nas conversas, exatamente essa frase que você trouxe dentro do carro. Você disse que é muito bom torcer por Confiança, porque o Confiança é diferente. Por exemplo, se você é torcedor do Flamengo, e a gente respeita todos os flamenguistas, né? Claro. Mais ou Se menos. você é muito fácil torcer pro Flamengo, porque tem bilhões investidos ali. E quando o Flamengo vence uma partida, é porque esses bilhões foram investidos. Perfeito. Quando o Confiança vence, é porque o Confiança venceu de verdade. Tem uma verdade real. Foi na ponta da chuteira. Eu me lembro bem quando você disse isso. E agora, todas as vezes que eu estou conversando sobre o Confiança, uma das coisas que eu faço questão de dizer, olha, torcer pro Confiança é bom demais. É de verdade. É porque quando o Confiança vence, é porque colocou a alma na ponta da chuteira, e venceu de verdade. O Confiança, ele potencializa as emoções. Então, para um torcedor do Flamengo ter o prazer que a gente tem, ele tem que ganhar do Liverpool na final do Mundial. A gente não precisa disso, pô. A gente ganhar do Salgueiro lá em Salgueiro, a gente... Uma vitória em Erechim, pô, a gente já tá no alto, as últimas gestões, né, do Confiança, tiraram o Confiança do amadorismo para o que a gente tem hoje, né? Então, o conjunto das gestões aí, vindo lá desde a época de Fernando França, né, Milton Dantas, Iago, tudo isso fez parte. Inclusive, para melhor apresentar Valdson, vocês sabem, Valdson será conselheiro agora no próximo triênio e que você, Valdson, possa fazer um trabalho muito importante, muito interessante. Ali é onde se constrói realmente as decisões, onde se constrói o futuro do Confiança. O Conselho Administrativo do Confiança hoje é muito forte e é importante que você fique atento a todas as discussões, participe cada vez mais das reuniões, cada vez mais das decisões que ali têm que ser tomadas. Nós vamos para um 2026 onde discutiremos SAF, discutiremos muitos assuntos importantes e é interessantíssimo que pessoas com seu perfil e que queiram estar ali realmente para ajudar o Confiança fiquem cada vez mais presentes nesse Conselho Administrativo. A gente viu agora, não só, não estou querendo aqui polemizar, mas não só o esvaziamento das eleições, né, na quantidade de pessoas que foram votar, mas também da quantidade de pessoas que se colocaram à disposição para disputar uma vaga para o Conselho Administrativo. Número de concorrentes menor do que o número de vagas. Isso não pode acontecer, né? Fora o Conselho Fiscal vazio também, né? Que outras pessoas se coloquem à disposição, porque é muito importante, né? Como você falou, o Confiança vem avançando de gestões para cá, né? Cada uma tem deixado sua marca, à medida do possível, e o Confiança está cada vez maior, saindo, como você falou, do amadorismo
para um profissionalismo. Ainda temos alguns resquícios desses amadorismos, né? E vamos conversar sobre isso aqui, que eu acho que o foco hoje é profissionalizar esse clube, né? Não dizendo que o Confiança não é profissional, mas ainda tem alguns resquícios que a gente tem que lutar para tirar do Sabino Ribeiro. Felipe, conte aí um pouco da sua história como torcedor do Confiança. Eu tenho visto cada vez mais torcedores, Lucas Oliva, que torcem somente por Confiança. Isso é tão bom, né? Isso é muito importante. Porque a gente sai um pouco daqueles torcedores mistos para aquele torcedor que só torce por Confiança mesmo. E eu fiz essa pergunta a Felipe Heleno umas 3 vezes. Não duvidando dele, mas porque eu gosto de ouvir que o cara é só Confiança mesmo. Mas conte aí, Felipe. Então, eu desde criança eu vou para estádio, eu vou para jogo do Confiança. E, Só para tirar uma dúvida, você é sócio há quantos anos, Felipe? rapaz, eu acho que... no Polêmica. mínimo uns 10 anos. Vai, continue. E o Marcelo gosta. Então, de princípio, eu tinha um carinho pelo Vasco. Mas esse carinho foi dado pelo quê? Meu avô foi uma pessoa que eu considerei, já faleceu, considero até hoje meu pai. Então, queira ou não queira, eu vivi ali dentro daquela casa com uma pessoa que amava aquele clube. Então, eu aprendi isso. Mas quando eu fui crescendo, fui indo para estádio, era Confiança, eu fui entendendo, não, isso aqui tá errado. Tá muito errado isso aqui. Por quê? Você chega lá fora, não tem isso de... Um exemplo, você vai no Rio de Janeiro, Ninguém você torce por pra Confiança aqui, no Rio, eu né? torço pro Vasco. E Nordeste? Porra de Nordeste. Torço pro Vasco, é Vasco. Pronto, acabou. Então, eu fui entendendo que aquilo ali estava muito errado. Então, eu disse, não, eu sou Confiança até hoje. O time que tá na Série C, já joguei a Série D com Confiança. Sofrendo, o Vasco é Série A, mas eu confio a Série D, mas eu tô feliz, ou Série C, mas eu tô feliz aqui desse jeito. O sofrimento vale a pena, como o Lucas falou, que é muito mais gostoso uma vitória do Confiança do que... Então, eu acho que o sentimento é esse que a gente tem. E a torcida do Confiança cresceu no sofrimento, né? Depois daquela sequência de vice-campeonatos na década de 90, e aí a gente ficou 10, 11 anos sem ser campeão. O Confiança é campeão em 90, aquele gol de Dudu. Em seguida, em 91, começa a desgraça proletária, porque o Confiança teve 5 jogos para empatar um e não conseguiu. E aí começa o hexa do rival. Foi o hexa de Sidraque Marinho. Também. Eles também teve uma época que tinha um time muito bom. Lênington, Sandoval, Elenilson. Só que o Confiança deu muito azar. Parece que na época o presidente já era Fernando França, né? Fernando França foi campeão na década de 80, né? E em 91, parece que eu escuto de torcedores que o Confiança queria fazer renda, então não vencia logo o Sergipe, e o bolo foi crescendo, eram 5 jogos. O Confiança precisava ganhar um, né? Quanto mais jogo, mais renda. Né? Mais renda. E nisso aconteceu a tragédia que foi a década perdida. Outra tragédia também foi o ano de 97. Eu me lembro que foi o campeonato disputado até o final do ano, acho que foram... Confiança tinha um timaço. Um timaço. Tinha Geraldo, tinha Valdson. E o Confiança fez mais de 100 pontos naquele ano. E não foi campeão. O Itabaiana, lá atrás, disputou uma final com Confiança e até hoje eu não consigo entender como a gente perdeu aquele título. Se não me falha a memória, me corrijam se eu estiver errado. O Itabaiana jogava pelo empate na final. Não tenho certeza. Eu sei que Valdson perdeu um pênalti. Como é que a gente faz mais de 100 pontos e perde um título, né, por conta de um jogo? E ali foi uma depressão tremenda, porque em 98 teve reunião na UNIT para saber se o Confiança ia fechar as portas ou continuar. Nosso amigo Clélio já nos contou isso. Então, e depois o Confiança também é o dragão, né? Mas a torcida conhece também como a Fênix do bairro industrial, né? Então, acontece o ressurgimento do Confiança em 2000, naquele 4-1 que a gente meteu no Clube Esportivo Sergipe, em pleno João Moura, né? E depois tem o gol de Edivan em 2001, depois tem Edil Highlander em 2002, o Confiança avança na Copa do Brasil e tudo mais. E aí o Confiança vai ganhando essa casca. E tem o ápice em 2008, com aquele timaço que o Confiança, todo torcedor do Confiança lembra, Beira. Né? Márcio Alemão, né? O Petrolina. Basicamente aquele... Wilson Surubim. Comandado por Maurício Simões, né? Basicamente a bola ia pro pé do Petrolina, ele mudava de direção muito rápido, Da Silva pegava a bola no 1 contra 1, passava do marcador e a torcida já levantava da arquibancada para ver ele
invadindo em direção ao gol. Ou ser derrubado E Valdson bateu o pênalti. Tinha um puta atacante, que era o Cristiano Alagoano, um camisa 9, um goleador. Parece cara que já- dedicado, Um dos maiores né? artilheiros Já- Parece que até hoje a maior média de gol-jogo do Confiança é dele. Artilheiro de uma Copa do Nordeste, né? Um dos maiores da história. E é isso, e o Confiança vai ganhando essa força. Então, teve momentos difíceis também, como em 2013, que não tínhamos calendário, o rival foi campeão. Mas aí depois, em 2014, aquele gol de Kivel aos 47 do segundo tempo, quem é que não lembra também? Contra o Né? Estanciano. A gente já triste, já aceitando que ficaríamos mais um ano sem calendário e de repente tudo muda, né? Através de um gol. O Confiança é uma doença. Se a pessoa começar a acompanhar, cara, é complicado depois largar. Porque a paixão vai gritar, vai bater forte. E eu quero dizer o seguinte, que o Confiança nunca vai ser doença, discordo. Doente é quem torce pelo Sergipe. Faz sentido? Doente é quem torce pelo Sergipe. Mas, falando um pouco mais sobre o podcast, sobre o que a gente pretende daqui para frente, a gente está falando aqui muito de história, muito do que o Confiança construiu nesses anos. É interessante também que a gente traga como convidados aqui, não só pessoas da Arquibancada Azul, né? Mas jogadores que fizeram parte dessa história, inclusive essa história mais recente, né? A gente falou vários nomes aqui, a gente falou Geraldo, a gente falou Valdson, a gente falou Bira, a gente falou... É importante. Né? Que são jogadores que vestiram com vontade essa camisa do Confiança. Aliás, é uma coisa que a gente busca explicação, mas não consegue, né? O Confiança, muitas das vezes, com uma folha menor, consegue ter times mais... consegue ter times competitivos, jogadores mais dedicados e consegue superar adversários muito mais fortes. Esse é meu medo. Agora, a propensa SAF, né? Eu sempre defendi, e foi minha paixão pelo Confiança, essa organicidade que o Confiança tem. O Confiança não tem um mecenas. Vocês vejam o CSA. Saiu da D pra A, bateu lá, voltou pra D de novo. Voltou. Então é só o mecenas sair de cena que o time cai. Então eu fico um pouco com receio de o Confiança ter um dono, porque se um dia esse dono resolver ir embora, para você criar um organismo vivo em torno do clube, não é no estralar de dedos. Então, é por isso que é importante que a torcida continue participando, mesmo a gente se tornando sabe, Valdos? A gente continua participando das esferas. Tem um pessoal da faixa que fez um belíssimo trabalho no fiscal. Infelizmente, não vão continuar, porque muito desgaste, todo mundo tem casa, mulher, filho para criar. E é complicado mesmo você tá com um calhamaço de conta para ficar... Primeiro cobrando da Direx para passar os documentos. Depois você tem que analisar tudo. Então, mas é isso. Eu me preocupo muito com Confiança. Porque a gente tem uma coisa que é diferente, como você tá falando aí agora. É diferente dos demais, Confiança. O Valdo está preparado para enfrentar esse treino aí dentro do conselho, né? Por que eu estou lhe fazendo essa pergunta? Porque já falamos diversas vezes aqui sobre a necessidade de se discutir a SAF. E vai cair meio que, essa discussão vai cair meio que na sua responsabilidade, aliás, na responsabilidade de todos que vão compor esse conselho. A SAF, ela precisa demonstrar, foi mostrada na última reunião do conselho uma proposta, um resumo de uma proposta, essa proposta vinculante, Lucas, e que, me deixou com algumas dúvidas, né? Eu estou saindo agora do conselho, você está entrando, tô terminando, você vai começar. Algumas dúvidas. Por exemplo, se fala muito essa dúvida que surgiu na cabeça do torcedor de 500 milhões e 24 milhões. O valor do aporte é 24 milhões. 500 milhões é um valor, Lucas, de garantia para... É a garantia do orçamento durante os 10 anos. Como assim a garantia do orçamento? Uma expectativa de que o Confiança arrecada 12 milhões e meio numa Série C, 35 milhões numa Série B, num primeiro ano de Série B. A SAF tem a proposta, aliás, eu não vi na proposta, mas tem a ideia, isso foi falado nessa reunião, Sim. E precisa ver se está presente realmente, está constando realmente na proposta. A SAF ela vai garantir esse orçamento. Digamos que o Confiança arrecade existe na proposta a garantia, entre aspas, eu não vi isso na proposta. Falou, mas eu não vi. A garantia de que seja, de que cubram, de que tragam o orçamento naquele valor de 12 milhões e meio para ser cumprido. Se o Confiança arrecada 7 milhões, então a SAF tem que, além desses 7 milhões, cumprir, complementar
até chegar naquele valor mínimo determinado pela proposta, na proposta, e mais o aporte. Então, Confiança teria, nesses 10 anos, uma possibilidade de arrecadar 500 milhões. Não significa que vai chegar lá. Que vai ser aportado. Porque vocês estão acompanhando o que está acontecendo no Botafogo agora? Porque todas os SAFs, quando chegam, vêm com essas propostas, né? Vamos aportar isso, a gente vai garantir isso aqui no ano. A discussão que está tendo no Botafogo agora, não sei se vocês estão acompanhando, é isso. Parece que eles não estão cumprindo. Então, o que é que garante se não está cumprindo no Botafogo, lá em General Severiano, no Rio de Janeiro, vai cumprir aqui, no bairro Industrial? Você falou uma coisa muitíssimo importante. Pô, se esse cara, de repente, quer ir embora, o que é que vai acontecer? A gente fica aqui com o copo vazio. O que acontece é que existe um organograma que foi apresentado também nessa reunião e eu achei a presença de Rodolfo Landim bem distante nesse organograma. A presença dele distante da direção do clube. E eu questionei junto com o Rafael, que tem feito um bom trabalho. Rafael Cardoso. Rafael tem feito um bom trabalho no conselho da Associação Esportiva Confiança. Nós questionamos essa distância dele em relação à administração do clube, justamente porque pode haver uma decisão repentina dele de que eu quero ir embora, vou deixar aí. Que garantias nós teríamos de que ele não vai fazer isso a qualquer tempo, na hora que der na telha? Né? Ele disse que não, que isso não seria possível, porque ele tem interesse, que inclusive poderia fazer uma multa, criar no contrato entre ele e a SAF e o fundo, uma multa grande para que a gente ficasse seguro de que ele não ia sair. Acontece que essa discussão de contrato entre ele e a SAF não necessariamente vai passar pelo conselho. Então a gente não sabe se essa multa vai ser estabelecida, a gente não sabe se vai ter esvaziaram isso. O conselho, né? A gente não sabe se vai ter isso, né? Não sabe se realmente ele vai estabelecer essa multa, e eu fiquei com a sensação de que a presença dele é muito distante quando eles apresentaram o organograma. Todas as garantias precisam ser dadas. Foi apresentada uma proposta vinculante, é extremamente importante que seja discutida a SAF, a gente precisa evoluir, o pensamento do Confiança tem que ser de realmente sair do amadorismo para o profissionalismo, mas é preciso ter as garantias de que tudo aquilo que foi falado vai estar na proposta. Como eu falei, é uma proposta vinculante. Se falou no discurso de garantir o orçamento, mas eu particularmente não vi naquele resumo. Garantimos o orçamento. Então isso precisa ser levado à discussão, e é bom que Valdson fique atento a isso, porque o Confiança não pode passar por essa... Até então, no momento a gente também não tem nenhum exemplo bom de SAF hoje aqui no Brasil. Né? 100% não, né? A gente teve um exemplo do A do Botafogo. Bahia, Que Botafogo no foi primeiro parcial. ano foi beleza, foi legal, muito bom. O Botafogo conquistou o que não tinha ainda. Ganhou a Libertadores, foi campeão brasileiro. Mas agora já veio à tona. Mas aí eu faço uma Botafogo. pergunta. Se hoje o investidor do Botafogo sair, o Botafogo quebra? Porque a associação tem sua porcentagem disso daí. Então, toda vez que você vende um jogador, a porcentagem que não foi comprada vai para a associação. E eu acredito que o pouquinho que entra da associação já é melhor do que o Botafogo teria sem a SAF. E eu acredito que o que vai fazer a SAF do Confiança funcionar é o trabalho da base. Porque não adianta você ter investimento e não conseguir vender jogador. Sim. Qual foi o jogador esse ano que foi vendido? Não, Nosso. a base foi do Confiança não funciona há muito Qual tempo. foi o jogador revelado esse ano? No time titular, tinha algum? A gente tem que se preocupar com isso. Tá complicado. Mas pelos dados que a gente tem, João Marcelo, Valdson e Felipe Heleno, eu acho que, ao meu ver, como um simples torcedor, eu observo assim, o negócio está sendo muito interessante para os investidores. Porque vocês vai adquirir um clube importante no cenário do Nordeste. Cara, a gente já subiu para uma Série B sem SAF. A gente já chegou na final do Nordestão sem SAF. O estado de Sergipe tem 2 milhões de pessoas. O Confiança tá na televisão de manhã, de tarde e de noite. Na TV Sergipe, na TV Atalaia. É pauta nos jornais, porque tá dentro da cultura do sergipano. E que fique claro que nós não somos contra a SAF. O que a gente quer, na verdade, que seja bem discutida cada uma Acredito que todos aqui são a favor, né? dessas situações. Cara, Mas- eu sou a favor com ressalvas, porque tem que ter uma proposta boa. Mas existe Eu uma também. diferença Eu também. entre ser a favor da SAF e ser a favor da proposta
que foi feita. Você pode ser a favor da SAF e achar 24 milhões pouco. Outro assunto, outra coisa que eu questiono nesse contrato é de que 78% será adquirido dos investidores. dos investidores e 22% da associação. Vai haver uma doação por parte do governo do estado de um terreno para a construção do CT. Ou Que de, não ou garante. de uma prefeitura, né? Que eles não garantiram isso. 4 mil metros quadrados. Vai haver 40. construção de 40. três campos inicialmente, depois eles vão para um quarto campo. Eles consideram que o ideal é a construção do quarto campo, mas 3 campos de dimensões assim apropriadas para os treinos. E vai haver essa doação. Do aporte de 24 milhões, eles vão tirar o investimento para a construção do centro de treinamento. Só que a pergunta que fica, quando eles forem embora, quando o contrato terminar, um dia vai acontecer isso. 78% desse terreno vai ficar com eles, desse investimento vai ficar com eles, e 22% com a associação. Significa, então, que eles estão dando com a mão e tirando com a outra. Porque, veja, 24 milhões. Desses 24 milhões, eu vou fazer o investimento para construir o CT. Ou a gente e depois compra o CT ou fica, vende. e depois o CT fica e depois o CT fica para eles. Então, Ou a gente compra a dando com a parte mão e tirando deles. com a outra. Cara, o Confiança tem 90. A gente vai fazer 90 anos próximo ano, em 2026. Eu A não gente tô- nunca ganhou um terreno. Eu não estou afirmando isso. É uma situação que não ficou clara na reunião e que precisa ficar clara. Inclusive, é importante que, em determinado momento, o próprio governador, que falou da possibilidade dessa doação, diga que o terreno é do Confiança e que vai ficar com Confiança. Eu não E ouvi que o Fábio falar, mas eu já ouvi Landim falar. Landim falou, liguei pro governador e ele me garantiu que o terreno tá de pé. Mas o terreno fica para quem, no Eu final das acredito que o contas? terreno vai ser doado para a associação. Como o Sabino também não entrou na negociação, né? Então é interessante, Então, porque é. vai haver o investimento e a gente vai ficar com o centro de treinamento pronto. Não sei. Pode ser 78%, né? Isso. E o Sabino parece que vai ser emprestado pra SAF, né? Isso, pelo que eu soube, a SAF vai pagar um aluguel do Um Sabino. aluguel. É Isso. de 40 mil reais. Foi o valor que chegou ao meu conhecimento. Porque, gente, se der tudo certo, beleza, a gente vai estar aqui, viva a SAF. Mas e se der errado? Pode ter essa possibilidade. Obviamente que eu não tô querendo ser pessimista. Obviamente, quando você coloca aporte de dinheiro num clube, num time de futebol, pô, você viu dos 24 milhões, só 4 milhões é que vão ser aportados no futebol profissional. 8 milhões é para base. Tudo bem, vamos reativar a base. Você viu o Mirassol. Revelou um Um cara, jogador e fez aquela estrutura toda lá. que é o Araújo, né? Luiz Araújo. Então, se o Confiança também tiver essa sorte, tudo pode acontecer, né? A sorte está lançada. Mas eu, como proletário, amante do meu clube, eu fico pensando sempre no pior. Porque é o seguinte, e se todo mundo for embora, os investidores forem embora, quem é que vai pegar na alça do cartão? Tem que ser discutida essa multa em caso de rescisão contratual, né? E que o conselho possa ter acesso a essa discussão contratual, que vai ser entre Landim e os investidores. A gente não... Os investidores não apareceram, né? Quem apareceu foi Landim. Como é que a gente vai ter, negócio, como é que a gente vai ter a garantia de que vai ter essa multa? Porque, veja, se tiver uma multa grande aí, de repente o Landim pode não ter o interesse de pagar a multa e prefira ficar. Achei, como disse, a presença dele no organograma que foi apresentado muito distante da administração de Confiança. Porque eu vejo até as pessoas comentando, pô, o cara que entende de futebol, foi presidente do Flamengo, ele participando do futebol aqui, não tive essa sensação de que ele vai participar. Vão ser contratados diretores, vão ser contratados scouters, vão ser contratados... Ele é a cara para abrir os caminhos, né? Exatamente. E pelo que o Valdo estava falando, como está desenhada essa SAF, parece que é uma coisa para ser muito rápida, né? É uma coisa muito rápida para subir logo para B e já vender de novo. Pode acontecer isso também, para alguém que queira comprar num segundo momento. E se isso acontecer, tem ainda um aspecto negativo. Se no segundo momento os investidores não se interessarem pelo Confiança, e aí não vai ser já nesse segundo momento discutida a compra como a gente tem discutido agora, né? Porque 100% faz parte da associação hoje, né? Num segundo momento somente 22%. E aí a gente vai ter uma outra venda, outros investidores vão vir, talvez se desinteressem e ali, naquele momento, a gente já não vai ter mais condição nenhuma Barganhar. de comprar de volta. E tem uma grande De questão comprar de também. volta. O Vasco não está conseguindo vender para o segundo comprador. Quem vai comprar? Boa. Entendeu? E aí, quem vai comprar? O Confiança sobe para uma Série B.
aumenta, fica mais caro. Quem vai comprar? Também tem essa questão, né? Esse segundo momento. Então, tá tudo aí, né? A gente E discutir. eu tenho uma preocupação sobre a SAF também. Para mim, uma das grandes vantagens da SAF é trazer pessoas de fora com experiência no futebol. Pessoas com engajamento no futebol. Eles se comprometeram com isso. Quem será o CEO? Profissionais do Confiança. futebol, né? Quem vai tomar a frente dessa SAF? Vai ser alguém daqui? Porque não vai mudar muita coisa. Só vai ter dinheiro a mais. Mas o planejamento, que às vezes ainda não é 100%, vai São continuar, né? essas garantias que precisam ficar esclarecidas e que na hora da votação os conselheiros tenham conhecimento Eu e acho decidam que- de acordo com o que está previsto. O sócio torcedor ainda está com pouquíssima informação. Então, Acha que é só SAF, é só dinheiro, vamos lá votar. Mas a gente tem que também muita passar gente isso para o tem sócio. essas dúvidas, né, sobre a SAF. Eu, particularmente, eu não sou contra a SAF, mas no momento eu também não sou a favor, porque tá tudo muito em aberto. Então, gera muitas dúvidas na gente. Principalmente a gente que está de fora, né, Felipe? Pois é, inclusive essa questão do, prometeu um terreno, mas não tem nada, não tem garantia nenhuma. Não tem garantia nenhuma que vai chegar esse terreno. São coisas que a gente se pergunta, e por que não aconteceu antes? Por que ele não... Né? Porque não viabilizou antes, né? Isso, Só veio porque já viabilizar não agora. existia só agora, mas... Talvez por não mas ter o eu valor para garanto, investir lá, a né? todo momento, No muita terreno. gente garante muita coisa, né? Então são coisas que precisam ser amarradas ali para o torcedor se sentir mais confiante do que é realmente essa SAF. E isso tudo influenciou nas eleições, né? Vocês dois tentaram ser candidatos, Quase candidatos. quase candidatos. Ex-futuros gestores do Confiança. Uma eleição um pouco esvaziada, porque não teve concorrência e tudo mais. Teve. Da quantidade total de sócios, eu acho que só 10% O em que faz média o aí. clube andar na contramão Votaram. desses avanços que você falou, né? Saindo Isso. do amadorismo pro profissionalismo na questão se tratando do processo eleitoral, do processo democrático da Associação Desportiva Confiança, a gente deu um passo atrás, né? Na eleição passada houve uma disputa muito interessante, uma quantidade grande de inscritos para concorrer. Um protagonismo da FARC. As vagas do conselho tiveram suplentes, né? E agora nem completamos. Eu acho que a gente deu um passo atrás nessa. Ficou uma Tenho até processo. dúvida, Lucas, não sei se você sabe me informar. Essas vagas que sobraram do conselho serão reabertas aí, inscrições? Eu não sei, porque tem Sabe que dizer, tem João? que ser preenchidas, né? Mas não podem ser preenchidas assim, ad hoc. Tem que ter eleição. Sim. Uma eleição complementar, né? Complementar. E o que me deixa entristecido é que o torcedor, ele se associa, ele quer assistir os jogos, ele quer participar do Confiança, inclusive do processo eleitoral. Perfeito. Muita gente se manifestando nas redes sociais para ir votar, mas para votar querendo saber o que estava em disputa, querendo ouvir propostas, querendo ouvir discussões, debates, né? E quando você estabelece a possibilidade de uma eleição esvaziada, e me desculpe aqui estar entrando nesse tema que é um tanto polêmico e que a gente inclusive se comprometeu aqui de não trazer muitos assuntos polêmicos, uma eleição de chapa única faz com que o torcedor, de que adianta então eu ser sócio, não ter direito a voto, não poder ser candidato, É porque apesar de torcedores terem e não votado tem na quem chapa, votar, e não tem quem votar. e não quem foi o votar. torcedor que escolheu, quem escolheu foi o grupo. É. A eleição foi dentro de um grupo. A né? Foi pela imagem que torcida. ficou foi que estava tudo dominado, né? O Luiz Roberto comandando a comissão eleitoral. Luiz Roberto é secretário de Estado do governador, Fábio Mitidieri. Fábio Mitidieri é primo de Iago França. Então você vê como o Landim, quando vai senta na mesa com o doutor Luciano Barreto da CL, ele senta na mesa com o Fábio Mitidieri, aí ficou parecendo que já estava tudo muito cartas marcadas. Isso Talvez a gente distanciou até ele. tivesse outras pessoas querendo ser candidata com medo de ser candidato. Eu vou repetir, a gente conhece a história de Landim e confia no que ele fala, porque diversas empresas que foram administradas por ele acabaram dando certo. Sim. Eu não tenho absolutamente nada contra ele. E como falei, não quero polemizar, mas Landim, curiosamente, ficou aqui até o dia da liminar. Depois que saiu uma liminar que proibiu a nossa candidatura, né, que na verdade não deu razão ao que questionávamos, aí Landim teve tranquilidade. Parece foi que pro quando Rio ele de Janeiro. chegou em Aracaju ficou surpreso. Ah, vai ter disputa, tem outra chapa?
Ele até ficou surpreso, porque poderia melar um pouco os planos, né? Ninguém sabe se vocês fossem habilitados, se vocês vencessem as eleições, se vocês não iam dar andamento ao processo de SAF. Eu vou repetir. É importante a discussão. Eu sou a favor da discussão sobre a SAF. Agora, que as garantias sejam demonstradas, que o torcedor saiba dessas garantias, que os conselheiros saibam dessas garantias e que o Confiança dê o tiro certo. Porque a gente está numa situação aqui, essa situação de paixão da gente é muito. O Confiança é uma paixão realmente, mas é um time, de certa forma, pequeno, que quer se tornar cada vez maior e que se der um tiro errado nesse momento da vida, pode jogar por água abaixo tudo isso que foi construído nessas últimas gestões. Uma coisa que me incomodou muito é que você vê o Petrúcio, né, que foi eleito presidente do Confiança. Ele passou a gestão toda, o triênio, falando que estava segurando o saco, que o Confiança estava para acabar e tudo mais. E aí, quando chega a eleição, o cara coloca o nome dele pro próximo triênio. Aí eu fico pensando, então, o Confiança tá realmente a bancarrota ou o Confiança realmente é um ativo? Porque o cara podia ter saído, não. Ele botou o nome dele, agora é presidente, entendeu? Pro próximo triênio. Então, que saco é esse que ele tava segurando? Então, se o negócio é tão ruim é esse, porque ele quer mais 3 anos? Então, Confiança, gente, não se engane, é um capital tremendo, né, cultural, esportivo, tudo mais. E a gente tem que cuidar bem, porque eu não acho que Confiança é pequeno, não, João. Me permita te desculpar. Não, quando Confiança é gigante. Eu quis falar emergente, Olha, Confiança não é pequeno. Já não. fomos entre os 40 clubes do Brasil, agora recentemente estávamos numa Série B, estamos aí numa Série C. O Confiança é o time que mais jogou a Série C na história. Na história, você vê agora discussões, estamos acompanhando as discussões desse momento agora, ampliação da Série D, ampliação da Série C, que eu acho que é uma coisa negativa, né? Que na verdade o ideal era a Série C ficar parecida com a Série B, né? Com 38 rodadas e de volta e tudo mais. E não essa ampliação para 28 clubes, como estão discutindo agora aí. E também a mudança da Copa do Nordeste. Aliás, sobre a Série C, a gente perdeu uma grande oportunidade de disputar a fase final no grupo do Floresta, né? Um grupo de... Estão disputando um acesso culposo lá, né? Sem intenção de subir. E que coisa, né? E sempre assim, sempre Confiança. Faltou um gol, é um ponto. É uma pena mesmo. Mas também quando sobe por conta de um gol, por conta de um ponto. A história do Confiança é... Mas na navalha. O que, na sua opinião, levou o melhor ataque do Brasil chegar a disputar, lutar contra o rebaixamento na Série C? O que é que aconteceu? O que foi que desandou lá dentro do Sabino? É uma coisa que a gente da torcida conversa muito, né? Eu confesso, às vezes, quando começa errado, termina bem. Quando começa bem, termina errado. Nosso time é muito frágil. Então, quando você começa um ano bem, como o Confiança estava uma máquina de fazer gol, né? O Neto, um jogador muito inteligente, fazedor de gol. Sofreu lesão. Fisicamente estava muito bem até a lesão. Tanto que ele passou o ano todo jogando, mas não conseguiu pegar físico de atleta. Você vê que ele é mais aquele caminhar rechuchudinho, mas muito inteligente. Mas aí o Confiança começou a ser muito assediado, né? Paysandu, que você vê o último time da Série B, chega aqui e leva todo mundo, né? Mas André Lima era insubstituível ou faltou contratar alguém no nível dele? Não existe ninguém substituível, mas naquele momento ali André Lima tava jogando muita bola, né? Era João Marcelo é muito fã. Não, eu sou fã do André, muito bom. Eu fiquei muito chateado, eu não sou a favor da volta dele, parece que ele vai voltar. Porque 80% pertence ao clube. O cara não deixou de jogar uma final, pra mim, fiquei muito chateado. Acho difícil ele voltar, inclusive porque agora ele voltou a jogar no Paysandu e tá novamente sendo destaque das partidas. Ele é muito bom de bola. Se bem que o Paysandu tá quase rebaixado, né? Então, ele é muito bom. Para terminar a pergunta do Valdes, o Confiança foi desmontado, né? Tem a saída de Fábio, e aí a gente, como os times do eixo, né? Um Corinthians... Valdir Júnior saiu também. Os caras já pegam a reposição, já monta logo e já funciona. Pô, a gente jogou... Vocês viram como é que a gente jogou a final da Copa do Nordeste? É muito difícil a gente completamente desmontado. Um jogador nível André Lima no meio de um campeonato. E a dupla que ele estava fazendo com o Fábio era uma engrenagem quase que perfeita ali no meio de... Pegando, um meio de campo pegado e um meio de campo que jogava bola, pô. E assim, aqui um comentário do torcedor, arquibancada azulina. Eu não admito que a gente tenha chegado no jogo mais importante da nossa história com o pior goleiro da nossa história. Com todo o respeito ao Alan, né? São essas coisas que acontecem com Confiança que é de doer. É de doer o coração. Olha, veja, o Bahia deu 10 chutes
na direção do gol. 10 chutes na direção do gol, fez 9 gols. E Então, quer dizer, chutou é gol. E assim, também a Alan foi um pouco bode expiatório, porque o nosso, pô, Valdo, velho, era muito fã de Valdo. Vi Valdo do início até agora e ele falhou, pô. Mas eu tenho, falhou. eu tenho uma opinião com relação a isso. Como eu já falei pra João Marcelo até, eu acho que a saída do Felipe perto da final desestabilizou um pouco também o coletivo, psicológico do Não, e time, eu tenho- porque e ele eu tava tenho- muito bem. E eu cara. tenho uma opinião Tava com bem, relação tava a isso. seguro. Tava catando tudo. Eu tenho uma opinião com relação a isso. É claro que eu não sou o técnico e eu não entendo muito do que acontece no vestiário, do que passa no psicológico do jogador. Agora, quando você tem um goleiro que não passa segurança, a bola vem. Desestabiliza o time todo. Desestabiliza Eu sempre toda a falo, zaga. goleiro e técnico é 80%. Né? do Aí a time. bola já vem, o cara quer cortar de todo jeito, chega, vamos cortar, porque senão o goleiro não vai pegar. Quando a gente E aí vai acaba, né, jogar errando um baba tempo, de errando- rua, a gente escolhe logo o melhor goleiro, pô, porque a gente sabe que o time vai ter uma consistência defensiva, né? Exatamente. Então, Você acha que a saída de Vaguinho atrapalhou também? Rapaz, pela maneira, foi polêmica, né? Vaguinho foi um cara muito bom para estadual. Ele fez no estadual o que eu sempre quis que o Confiança fizesse: atropelasse nossos rivais locais. Então o Confiança metia era 3, 4, 5, Chegou a meter 8, né? não tomava conhecimento. Goleou na Copa do Brasil, por sinal. Só lá no Piauí. Parnaíba. Mas teve dificuldades nas duas finais com o Itabaiana. Foram jogos que, assim, eu como torcedor, foi muito desconfortável para mim. Que Mas foi justamente quando a gente perdeu o André, né? mas fomos campeões. É. Mas aí depois o Vaguinho perdeu um pouco o elenco, acho que ficou um pouco insustentável, ele teve que sair. Eu acho que a diretoria acertou em ter mudado. E Luizinho chegou, e Luizinho demorou um pouquinho para ajeitar também. Luizinho foi super bem. Eu só não entendo, um dia quando vocês trouxerem Luizinho aqui, perguntem por que ele esvaziou o nosso meio de campo na final contra o Bahia, entrou com 2 atacantes. No primeiro jogo, No principalmente. primeiro jogo. Eu quero fazer essa pergunta para ele. Com 2 atacantes Eu não aceito. sem velocidade, né? E João olha, Neto e Thiago Santos. Facilitou olha- demais. E olha Você que prejudica todos nós um e prejudica o outro. Todos nós aqui temos uma característica de torcedor corneteiro, né? É. Eu mesmo sou corneteiro, aqueles que criticam, que leva pra emoção e às vezes fala até besteira com sangue quente. Eu quero dizer o seguinte, que eu não acreditava que Luizinho fosse dar certo. Eu achava que Vaguinho tinha que continuar. Esse era o meu entendimento. Errou! Eu tinha um pensamento contrário. É exatamente isso. Então, quer dizer, hoje a gente pode afirmar com certeza de que a vinda de Luizinho deu certo. Deu certo. Com certeza. Né? Mas se o Confiança tivesse, Deus me livre, caído, a gente ia estar aqui dizendo, não devia ter tirado o Vaguinho. Então foi uma decisão muito acertada da diretoria, Cirúrgico. que a gente tem que dar o braço a torcer, principalmente os torcedores críticos, os torcedores corneteiros. Acertaram. O nosso sentimento era que estava errado. E outra coisa, o Vaguinho também não deu certo lá no Marcílio Dias. Aí você vê a mística dessa camisa aqui. Então não é só Vaguinho Dias, não é só Luizinho Vieira, não é André Lima. Tem o manto proletário do Barra Industrial desfilando em campo também. E essa camisa aqui tem muita história, pô. Quem é que venceu o Flamengo com menos um jogador? Com um a menos. O jogo inteiro. Porque Elielton derruba Edson ali a 10 minutos do primeiro tempo. Pessoal, para encerrar, que a gente tá com o horário ali já estourado. Lucão, você, como o escalador de ladeira, que inclusive Estamos aqui do lado, subiu né? essa ladeira aqui Há ao lado. 10 anos atrás eu subi essa ladeira aí de Pra joelho. encerrar, diga O pra Confiança gente, não cair de divisão. diga pra gente o time dos seus sonhos, Cara, é muito difícil você fazer isso dos últimos 10 anos pra dos cá. últimos 10 anos pra cá, mas assim, você pode colocar aí Everson no gol, né? Foi um goleiro que, apesar que Fábio é muito mais ídolo. Você tem Tito 2017, foi uma coisa fantástica que o Tito jogou. Kível 2014, né? Você pode botar até o próprio André Lima aí no meio de campo. Richardson, eu gostei muito do futebol de Richardson. Eu, como defensor de André Lima, acho que Richardson foi um dos maiores jogadores do meio campo do Confiança na função, mas André Lima superou. Não, superou. É porque o Richardson era um motorzinho. André Lima é um Cruyff, né? Ele joga empinado assim, é diferente, é mais uma coisa mais bonita, né, de ver. É um negócio mais estruturado. estruturado. Mas diga a sua escalação aí. Mas o da Silva também jogou muita. Mas a da Silva tem mais de 10 anos, né? Na ponta. Eu gostei muito desses jogadores do Confiança. Cara, é difícil você chegar.
E lembrar assim. É muito doido pra pensar. É muita coisa. Meu ataque é da Silva, Reis e Cristiano Alagoano. Mas ele pediu os últimos 10 anos, né? Nos É últimos Cristiano 10 anos, aí entraria Tito. 2016 pra Da cá. Silva ainda voltou pro Confiança, né? Mas No o final, o mas já auge foi da Silva foi 2018, abaixo 2008. mais. Mas é isso. O Confiança passa muita gente e tem períodos que os jogadores fazem boas apresentações e tal, e depois caem. É essa coisa toda. Expectativas para 2026. Você acha que o Confiança vai montar um time a ser batido na Série C? Um time bom, um time forte? Muito distante, Valtson, ainda para dizer. Mas assim, pelas renovações, né? Luizinho, o Eriton, o Maicon Aquino, uma das grandes estreias que eu já vi do Confiança foi esse jogador. Muito bom jogador, por Um sinal. gol fantástico, aquele gol que ele fez ali. Contrariando os próprios números que ele apresentava, né? Maico Aquino teve num desempenho curto aqui no Confiança números melhores do que em boa parte da carreira Porque dele. tem jogador que só dá certo aqui, cara. É. Tito só deu certo aqui. Ele Como veio... teve outros vários. Outros vários que eu não vou nem citar aí. E Deus é mais. Eu espero que o Confiança repita 2025, atropelando no estadual, avançando na Copa do Brasil, E aí avançando volta, na Copa do e Nordeste. aí volta a história da SAF. O Confiança tem uma expectativa de arrecadação em torno de 12 milhões e meio. Sem SAF. Sem SAF. E aí vem agora a proposta, trazendo a proposta aqui para o que já foi discutido e para o entendimento do torcedor, tem a proposta de 40% dos 24 milhões que vão ser de aporte, né? Dá mais ou menos 9 milhões. 9 milhões mais 12 dá 21. 21 se você for investir no Só futebol... no ano? 21 se você for investir no futebol dá mais ou menos, dá com tranquilidade para você fazer um time com a folha que a Ponte Preta fez, e a Ponte Preta já subiu para a Série B, Foi né? o primeiro a Então subir. eu acho que se a SAF der certo, se as garantias forem discutidas, se ficar tudo amarradinho, tudo direitinho, a gente tem condições sim de fazer um grande time esse ano. Sem SAF, Agora- porque a gente tem uma folha de 600, né? Agora, Com o SAF, será que a gente vai ter uma folha de 1 milhão agora mês? o que é que me preocupa? A SAF está mostrando, com essa possibilidade de aporte, 40% no primeiro ano e 35% no segundo, quer dizer, vai diminuindo, está mostrando que a gente tem um tiro para dar para subir para a Série B. E se a gente não subir para a Série B? Porque aí os investimentos vão diminuindo, né? O Fortaleza passou 10 anos. A ansiedade vai aumentando, quer dizer, a gente tem um tiro só. E o que Se fazer? subir, beleza. Aí o orçamento garantido é de 35 milhões. Nossa Senhora. 35 milhões. A SAF vai se interessar. Os caras que estão afastados no organograma vão ficar mais próximos. Fica tudo beleza. E o que fazer Agora, para se a esse gente tiro não ser subir, né? certeiro? Ah, meu amigo, no futebol não tem isso. Não entendo. No futebol não é ciência exata. Futebol, quanto menos você erra, mais chance tem de dar certo. Eu acho que a gente precisa de um diretor. Ah, com certeza. Isso é o primeiro passo para confiança Mas em a SAF 2026. tem na estrutura Eu traria a Mancha de volta, comprometimento. mas parece que vai ser Pedro Quem Dantas, montou o time foi Mancha. É, eu Por sinal, o time que Mancha iniciou o ano foi praticamente o que terminou titular. Ele Inclusive- fez um bom trabalho. Luizinho já tá para retornar pros trabalhos dele. E eu acho que com o retorno dele, o Confiança já deveria ter aqui um diretor de futebol. Pra gente começar a planejar já o 2026 com o diretor de futebol. E não aconteceu o que aconteceu em 2025. A gente chegar numa final da Copa do Nordeste sem jogadores no padrão. A gente tem que ter 2 jogadores em cada posição, mais ou menos no padrão de jogo. E todo time bom começa por um bom goleiro, né? Ah, claro. Goleiro e treinador, pra mim, é essencial. Lucão, Expectativas para 2026, independente do achismo de uma espetacular Série C. Tricampeão estadual, finalista novamente da Copa do Nordeste. Campeão, pô. Dessa vez jogando, porque o Confiança não jogou. Campeão, tem que ser campeão esse ano. E finalmente a gente passar no G8 da Série C, né? Uma das coisas que a gente conversa e volta para o assunto SAF, né? Os investidores eles estabeleceram metas para os 10 anos, né? 5 podendo ser prorrogados por mais 5. Uma das metas é chegar em 3 ou 4, se não me falha a memória, quartas de final da Copa do Nordeste, quer dizer, passar de fase pelo menos 4 vezes nos 10 anos, chegar à semifinal pelo menos 2 vezes e conquistar o título da Copa do Nordeste nesses 10 anos e chegar na Série A nesses 10 anos. É uma meta. Seria muito bom, hein? É uma meta. Meta Né? alta, boa, viu?
é uma meta, é uma meta assim, muito bonita de O ser céu é o ouvida, limite, mas né? É. muito bonita de ser ouvida, mas viola de boca Vamos qualquer ver na um. prática, né? Vamos ver na prática. Lucão, agradecemos Eu agradeço vocês, Felipe Heleno, João presença. Marcelo, Valdo que eu conheci hoje, Na a nossa turma aqui estreia. do Na Colina Estúdios, parabéns a todos aí, que vida longa aqui por Arquibancada Azulina. E o Arquibancada Azulina, ele já nasce grande, já nasce com o sentimento do torcedor e não poderia ser diferente nesse primeiro momento, Lucas, que você fosse o nosso convidado. Você tem um sentimento e eu gostaria de, é claro que Valdson vai fazer as saudações finais aí, mas eu gostaria de que você contasse um pouco da sua história, de como você se tornou torcedor azulino. Aliás, eu quero dizer, complementando aqui o que Valdson, a gente tem tempo ainda, né? O que Valdson estava falando, como ele começou a ser torcedor, o sentimento do avô dele, Felipe. e aí. O Valdson Felipe, desculpa. O sentimento do torcedor do avô dele, que passou para ele. É curioso que normalmente nós torcemos pelo time do nosso pai. Exato. Meu pai não gosta de futebol. O meu pai é torcedor do Náutico. E a família da minha mãe é pernambucana. Eles são de Pernambuco e cada um torce para um time diferente. Tem torcedor do Sport, tem torcedor do Santa Cruz e meu pai torce para o Náutico. E eu ouvia muito nas discussões da família, o pessoal torcendo para o time da terra e perguntava qual é o seu time, né? E aí eu querendo dizer qual era o time, que era o time do meu pai, eu querendo dizer que era o time do meu pai, mas a minha terra é Sergipe. Então, mas você tem que torcer pro time da terra, tem que torcer pro time da terra. Só que... Pernambucano é barrista, né? E aí é curioso, porque por causa do meu pai, que torce pro time da terra onde ele foi criado, eu passei a ser torcedor de Confiança e torço pro time da minha terra. Tenho uma simpatia grande pelo Náutico, primeiro porque é o time do meu pai, segundo por conta de que surgiu assim um carinho pelo Náutico, o mesmo carinho que você tem, Felipe, pelo Vasco. Agora, o meu amor incondicional é a Associação Desportiva Confiança. Então eu queria saber, para finalizar, como foi que você construiu essa paixão pelo Confiança, já que você disse que seu pai não gosta de futebol? Minha história é assim, meu pai não gosta de futebol, mas eu sempre gostei muito. E meu time, quem escolheu, como de muitos nordestinos, foi a televisão. Então, em 92, eu vi o São Paulo campeão mundial, em cima do Barcelona, e na década de 90 eu era São Paulino. Só que eu também tinha um primo meu, que era torcedor do Sergipe e palmeirense, Leonardo. Eu andava muito junto com ele. E em 2000, ele morava ali no Saneamento. A gente foi, por acaso, ver uma final no João Hora de Oliveira. E eu tava do lado vermelho, né? Mas não tinha contato com nenhum dos dois times. O Confiança meteu 4-1 no Sergipe. Aí eu quero aquele lá. Eu sou Confiança. Aí em 2001, gol de Edivan, tava lá no placar, um vizinho levou eu e meu irmão. Eu tinha acho que 15 anos, eu tomei minha primeira cerveja. Meu irmão chegou em casa contando: Ainda bem Mãe, que você foi nessa época, né? mãe, Lucas tomou cerveja. Aí eu me cabuetando, né? Aí pronto, aí depois foi aquela sequência de Confiança. E quando eu fui morar no Rio, a mesma coisa, né? Pô, o Mineiro torce pelo time de Minas, o Gaúcho torce pelo time... Cara, eu sou Confiança, pô. E aí hoje eu não sinto nada pelo São Paulo. Quando eu assisto futebol, como todo mundo assiste, mas torço pra quem tá atacando, pra ver o futebol, né? Sim. Ou então pelo mais fraco. Mas o Confiança, pô, pode pegar o Guarani de Porto da Folha, pode pegar o Dourense. Eu quero que Confiança ganhe. Não tem esse negócio de torcer pelo mais fraco, não. E essa paixão louca que só é sempre retroalimentada por esse clube fantástico que é o Confiança, o Dragão do Bairro Industrial. Parabéns, Lucas. Valdson, obrigado. os idealizadores aqui do Arquibancada Azulina, faça suas saudações finais. Agradecer a todos que compareceram, a todos que estão assistindo o nosso primeiro episódio do Arquibancada Azulina. Prometemos que teremos vários. A intenção é termos um programa semanal com convidados principalmente da Arquibancada, mas também diretoria e todos que fazem parte da Associação Desportiva Confiança. E é isso. Toda terça-feira, às 20h30, Isso. nós vamos estar exibindo o podcast Arquibancada Azulina com Felipe Heleno, com Valdson. Eu vou estar presente também e sempre um convidado Sempre com um especial. convidado. Então, obrigado a todos vocês, obrigado, Lucas. Que essa paixão sua seja contagiante, que você traga cada vez mais amigos, filhos, irmãos, parentes para a arquibancada. É assim que a torcida do Confiança cresce e é assim que a paixão ultrapassa a Arquibancada Azulina. Foi ótimo, hein? Gostei. Agora é só fazer os cortes direitinho. Aquela demontagem do time tem que trocar, né?